Graças a Deus. Por favor, preste atenção. Eu queria falar hoje sobre o poder das suas atitudes. Entenda uma coisa: você não pode ser daquele grupo de pessoas que só fala. Nós falamos isso inclusive algumas segundas-feiras atrás. Falar é uma coisa que não produz resultados. Outra coisa é a pessoa tomar atitudes. Porque com palavras, honestamente, nós não conseguimos provar nada. Pense comigo. É possível provar que eu amo alguém só falando? O que você acha? Oh, meu amor, eu te amo, você é o amor da minha vida, mas há quem fala isso e trai. Há quem fala isso e não é fiel. Eu provo no dia a dia. Eu provo com as minhas atitudes. Assim é na nossa vida. As minhas atitudes vão trazer resultados. E eu queria falar sobre o poder dessas atitudes. Inclusive, o primeiro poder é o poder da reação. Esse poder, inclusive, ele tem a ver com, eu diria que 99% das pessoas que aqui estão. Eu tenho certeza que você já viveu isso, ou talvez está vivendo. Você sabe qual situação eu me refiro? É aquele ponto, deixa eu descer por favor. É aquele ponto, é aquele momento em que a pessoa não entende porque ela está fazendo tudo certo, mas parece que ao invés de melhorar, a coisa está piorando. Não vou nem perguntar quem já viveu isso, ou quem talvez está vivendo. É nessa hora que a sua cabeça vai ficar cercado de maus pensamentos e você vai ter que reagir. Se você reagir da forma errada, a coisa estava ruim, ficou pior e pode, acabar com a sua vida de uma vez por todas. Só que a Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que estavam fazendo tudo certo. A situação estava ruim, ficou pior, mas houve uma reação de fé e fez com que a virada chegasse. Preste atenção, todos aqui conhecem a história de Lázaro, que era conhecido de Jesus. As irmãs de Jesus, ao saberem que, as irmãs de Lázaro, ao saberem que ele estava muito doente, mandaram um recado chamando Jesus. O texto diz assim, por favor: mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então tenta imaginar o cenário: Lázaro enfermo, as irmãs mandam chamar Jesus, Jesus dá o recado dizendo: essa doença não é para a morte, e ele vai até Lázaro. Só que ele não vai na hora, ele vai alguns dias depois. E no meio do caminho, conversando com os seus discípulos, Jesus para falar com eles e diz assim: Lázaro morreu. Lázaro morreu. Olha qual foi a reação de um dos discípulos. Reação mal. Olha o que Tomé disse, por favor, põe na tela. Põe aí. Vamos nós também, para quê? Para quê, pessoal? Para morrermos com ele. Olha qual foi a reação pessimista. Era Tomé dizendo para Jesus: ele morreu e a gente vai para lá e vai morrer também. Mas a pergunta é: o que Jesus tinha dito que ia acontecer? Que aquela doença não era para a morte. Ele esqueceu. Uma reação pessimista, uma reação negativa. O tipo de reação que eu e você não podemos ter estando dentro da igreja em aliança com Deus.
Porque pense comigo, por que as irmãs chamaram Jesus? Porque elas sabiam o que Jesus já estava fazendo. Até aquela altura, Jesus já tinha feito milagres, já tinha feito maravilhas. Ou seja, elas não tomaram uma decisão errada, elas tomaram a decisão certa. É o que a gente faz. A pessoa assiste o programa de televisão, ela ouve o programa de rádio, ela está vivendo uma vida difícil, ela vê os testemunhos e ela diz: eu vou buscar Jesus, eu vou fazer uma aliança com Deus para a minha vida mudar. E quando ela começa a fazer isso, ao invés de melhorar, o que acontece? Piora. E aí? Cuidado, porque essa hora você vai ser tentado a reagir de uma forma negativa, como fez Tomé. É nessa hora, na hora da reação, que a pessoa ou é aprovada ou reprovada. Porque nessa hora, vontade você vai sentir, porque você é ser humano e eu também. A vontade que você vai sentir é de se questionar, é de falar para você mesmo: por que isso está acontecendo? Cadê Deus? Cadê a minha fé que não está funcionando? Eu acho que Deus não está olhando para mim. Eu acho que esse meu propósito está muito fraco. Eu acho que eu errei em ir para a igreja buscar Jesus. Eu acho que era melhor ter ficado aqui tentando lutar com a força do meu braço. E essa reação pessimista pode estragar tudo. Veja qual foi a reação de Marta. A gente sempre critica as atitudes de Marta, não é, pessoal? Mas ela acertou quando Jesus chegou lá, e ao invés de encontrar alguém enfermo, já encontrou ele morto. O que estava ruim ficou como? Pior. Veja o que Marta diz. Põe na tela, por favor. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Olha que diferença, olha a diferença da reação. Enquanto um disse: nós vamos para lá para morrer, Marta disse: não, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido, mas nós sabemos quem o Senhor é, e o que o Senhor fizer aqui vai dar certo. O que o Senhor falar com Deus, Deus vai te atender. Reação de fé, reação de confiança. Ela sabia quem ela tinha chamado para a vida dela. E essa tem que ser a sua reação quando você vê as coisas piorando, mesmo quando você estiver fazendo tudo certo. O desejo de reagir mal vai vir, mas você tem que ter reações de fé. Porque são as reações de fé que vai fazer a virada chegar na sua vida. Está piorando, está dando tudo errado, mas é a hora que você tem que dizer: eu sei quem foi aquele que eu escolhi fazer uma aliança. Eu sei dos milagres que Ele já fez na minha vida. Eu vejo os testemunhos na vida das pessoas. Deus nunca falhou e não é agora que Ele vai falhar. Amém, pessoal? Isso são reações de quê? De fé. Reações de fé promovem resultados positivos. Cuidado para que você não seja reprovado nas suas reações e nas suas palavras. Porque muitos fracassaram, porque na hora da dificuldade fracassaram com os lábios, falaram o que não era para falar, murmuraram e até blasfemaram contra Deus. Cuidado para você não ser um Tomé. Seja como Marta. Você sabe que você está fazendo o correto, você sabe que o seu Deus não falha, você sabe que você está aqui para buscar o Deus da Bíblia. E o Deus da Bíblia é forte ou fraco? Ih, não ouvi, pessoal. É forte ou fraco? Forte! O Deus da Bíblia já falhou alguma vez, pessoal? Não. E porque ela teve uma reação de fé, Jesus foi até Lázaro. Chegou diante do sepulcro e disse: tirai a pedra. Na hora ela tentou dar uma duvidada, mas mestre, ele já morreu, tem 4 dias, já cheira mal. O que Jesus disse? Eu não falei que essa doença não é para a morte? Tira a pedra, tira a dúvida. E aquele que morto estava 4 dias, a Bíblia diz que saiu enrolado nas ataduras, mas ressuscitou para a glória de Deus. Amém, pessoal? Isso é muito forte, gente.
depois da ressurreição de Lázaro, aquela notícia se espalhou. Outras pessoas que não tinham ouvido falar de Jesus passaram a ouvir. Jesus e Lázaro ficaram conhecidos por causa daquele grande milagre. Todo mundo queria saber quem era o defunto que ressuscitou. Amém, pessoal? Uma coisa seria a gente estar aqui pregando sobre o enfermo que foi curado. É bom? É. Mas é muito mais forte falar com vocês de um morto que o que, pessoal? Ressuscitou. Uma coisa é o seu testemunho ser bom, mas ser pequeno. Vai alcançar meia dúzia de pessoas. Seu testemunho grande ganha todo o seu bairro para Jesus. Amém. O testemunho sendo grande, ganha toda a sua família para Jesus. Todo mundo vai querer saber, como alguém disse aqui nos testemunhos, que eu não lembro mais quem é. O que aconteceu com você? As pessoas têm que te procurar para querer saber qual foi a receita da vida nova que Deus deu para você, que Deus vai dar para você. Amém? Ninguém vai te procurar se o seu testemunho for pequeno. Ninguém vai procurar. Mas se o testemunho for grande, as pessoas vão querer saber qual foi o segredo. Agora, o testemunho grande vai vir se a reação for de quê, pessoal? De fé. Tenha reações de fé. Essa atitude de reagir na fé pode mudar qualquer cenário difícil, caótico que você esteja vivendo. Amém, pessoal? E na Bíblia nós temos outros exemplos. Eu poderia ficar aqui a noite inteira falando de Jairo, que a filha também estava doente. Quando ele foi buscar Jesus, tomando a atitude certa, a filha que estava doente morreu. O próprio Jó, que nós comentamos aqui, estava fazendo tudo certo, passou pelo que passou, mas ele reagiu na fé. Em nenhum momento deixou os amigos jogarem ele contra Deus. Ele continuou crendo, continuou confiando, continuou sendo fiel. No final, a vitória dele chegou. Então, reaja na fé. Você pode estar aqui dizendo: pastor Menezes, é o que eu estou vivendo, está tudo piorando, está tudo mais difícil, está tudo dentro dos planos de Deus. Em breve isso vai passar e você vai estar aqui testemunhando. Você crê nisso? Então, primeira reação, primeiro poder, o poder da sua reação. Segundo poder, por favor, ponha na tela. É o poder de um propósito. Entenda uma coisa: o nosso Deus, Ele é Deus de propósitos. Por saber disso, veja que nós nos comportamos aqui assim também, de propósito em propósito. Termina um propósito, termina uma aliança, o que a gente faz? Começa outro. Porque nós sabemos que assim é de fé em fé, é de propósito em propósito. Deus, Ele tem um propósito para todos aqueles que aceitam entrar. E quando você decide entrar em um propósito com Deus, você não fica focado só no hoje, porque às vezes olhar para o hoje, a gente não vai entender. Quem é uma pessoa de propósito não olha para o hoje, mas ela olha para o desfecho do propósito. Ela olha para o final da história. Ela sabe que o que ela está plantando hoje é para ela colher aonde? Lá na frente. Quando a pessoa sabe que o Deus de propósito é o Deus que cumpre o que promete, então ela entende que é necessário fazer a parte dela. Aqui em Isaías, se você quiser abrir, pode abrir também. Quem não tem a Bíblia pode acompanhar na tela, por favor. O texto diz: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo o propósito é como? Firme, porque ele confia em ti. Então seus propósitos com Deus tem que ser propósitos firmes, porque no propósito nós somos fortes. Fora do propósito nós nos tornamos fracos. Honestamente, quantos aqui já tiveram a triste experiência de quebrar um propósito com Deus? Não tenha vergonha não, honestamente. Você ficou mais forte ou mais fraco? Mais forte ou mais fraco? Mais fraco. Fora do propósito, nós somos como? Fracos.
Veja o exemplo de Sansão, que tinha um propósito com Deus, um voto. Enquanto ele estava dentro do propósito, ele era forte, ninguém conseguia vencer Sansão. Vinham os inimigos, vinham os problemas, ele passava pelos inimigos como um trator por cima. Bastou quebrar o propósito, o voto, ele ficou fraco. Os inimigos vazaram os olhos dele, brincaram com ele como um bobo, porque ele quebrou o quê? O propósito. Veja que o mal usou Dalila para fazer ele quebrar esse propósito. Insistiu por várias vezes, tentou uma vez, não conseguiu, tentou duas vezes, não conseguiu, três vezes, não conseguiu, na quarta vez, ele quebrou o propósito. Ou seja, o mal venceu, sem propósito, ele se tornou fraco. O seu propósito te faz poderoso, amém, gente? Seu propósito te faz forte, não quebre o seu propósito. Não seja daquele grupo que começa, que promete muito, que faz muitos propósitos com Deus, mas não cumpre nenhum deles. Seja daquele que o que você promete, você cumpre, você vai até o fim, porque em tudo Deus vai te dar forças. Honestamente, quem aqui conhece alguém que tudo que essa pessoa fala e promete, ela não cumpre? Quem conhece? Não precisa olhar para o lado não, pessoal. É só você mesmo, só você falar. Não vamos falar o nome de ninguém não, mas quem conhece alguém? É complicado. Você não consegue confiar nessa pessoa mais. Você empresta dinheiro para essa pessoa? Duvida. Você sabe que se emprestou para quem não tem palavra, você perdeu o dinheiro. Você não faz sociedade com esse tipo de gente, que você sabe que você vai entrar numa furada. Ou seja, uma pessoa que fala, que promete e não cumpre, ela não tem credibilidade. Você não acredita nessa pessoa. Assim são aqueles, aos olhos de Deus, que quebram propósitos. Por favor, dura coisa é alguém chegar nesse nível de descrédito para com Deus. Não faça parte desse grupo. Deus tem que olhar para você e confiar em você. Deus tem que olhar para você e saber que você faz parte do grupo, que aquilo que você fala, aquilo que você começa, você vai até o fim. Amém, gente? Essas pessoas Deus tem prazer em honrar. Essas pessoas Deus tem prazer em derramar das maiores bênçãos sobre você, porque Ele sabe, fulano prometeu, pode escrever, porque Ele vai cumprir. Amém? E por outro lado, há aqueles que Deus olha, entrando em aliança com Ele, entrando em propósito, fazendo votos, fazendo juramentos, e Deus pensa, será que vai? Será que não vai ser mais uma vez que o fulano, que o Beltrano vai quebrar? Porque Deus sabe quem vai até o fim e quem não vai. Ana vivia lá chorando, amargurada de espírito, porque ela não conseguia engravidar. Ela fez um propósito com Deus, fez um voto. Quando ela fez esse propósito, ela falou, se o Senhor me der um filho, eu vou dar ele para o Senhor, para ele te servir. Deus sabia que ela ia cumprir. E porque Deus sabia que ela ia cumprir, o que Deus fez? Deus cumpriu o propósito dele. Ao invés de um filho, Deus deu 5. Então Deus tem que olhar para você e ter certeza de que você vai até o fim do propósito. A aliança está apenas começando agora em janeiro. Você acredita que tem gente que já quebrou? Começou semana passada e quebrou quando? Quebrou hoje. Não quebre. Nós sabemos das suas lutas, nós sabemos das dificuldades. Agora com essa chuva aí estranha, é ou não é, pessoal? Tudo vai acontecer para você quebrar o seu propósito com Deus. Não só de vir aqui, mas o seu propósito de andar com Ele, de colocar Ele em primeiro lugar. Cuidado, porque como Sansão teve uma Dalila no meio do caminho, Dalilas vão se levantar durante esse ano, em nome de uma pessoa, talvez vestido de chuva, vestido de trânsito, vestido de um contrato que não é contrato, de uma bênção que na verdade é um laço, só para você quebrar o seu propósito. Não quebre o seu propósito.
porque se você for fiel e fizer a sua parte, Deus vai fazer a dele. Amém. Vai ser um ano de vitórias para vocês, em nome do Senhor Jesus. Faça a sua parte que Deus vai fazer a dele. Nós vamos nos encontrar muitas vezes aqui no altar, você contando o seu testemunho. Amém, gente? Vamos fazer diferente esse ano, pessoal. Faz um voto com você mesmo. Faz um voto com você mesmo. Esse ano eu vou levar o meu propósito a sério, como nunca antes. Você vai ver, vai acontecer o que nunca aconteceu antes. Amém? Entenda o poder do seu propósito. Isso faz toda a diferença. Amém. Terceiro poder é o poder do perdão. Eu sei que você pode a princípio achar que isso aqui não tem nada a ver com a sua vida financeira, mas eu queria dizer para você que isso aqui não só tem a ver com a sua vida financeira, como tem a ver com todas as áreas da sua vida. Pedro, quando falava com Jesus sobre esse assunto, sobre o perdão, ele perguntou para Jesus, por favor, Mateus, põe na tela. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Veja que ele fez a pergunta e já deu a resposta. Percebeu isso? Quantas vezes, Senhor, eu tenho que perdoar? Até 7, né? Como quem diz assim, 7 já está bom, já estourou a cota. Sabe por que Pedro quis dar a resposta? Porque Pedro sabia, e a gente também sabe, que se tem uma coisa difícil é perdoar. Vai dizer que é fácil perdoar quem te enganou. Vai dizer que é fácil perdoar quem te roubou, quem te traiu, quem abusou de você, quem passou você para trás. É fácil, gente? Seja honesto, é fácil? Não é, é difícil. Vai dizer que é fácil você perdoar alguém que você tanto ajudou, que você deu o melhor de si, que você tirou de si para dar para esse alguém, e depois esse alguém finge que você não existe. Não é fácil. Só que eu tenho que te dizer que mesmo não sendo fácil, é necessário. Porque muitas pessoas estão com a vida travada por causa de uma coisa chamada mágoa. Escute o que eu estou lhe falando. Já foram feitas inclusive pesquisas em hospitais de câncer, e a maioria das pessoas que estão ali debilitadas entre a vida e a morte tem em comum qual sentimento, gente? Mágoa. Pessoas com câncer, pessoas com problemas que remédio nenhum, que tratamento nenhum resolve, e quando a pessoa perdoa, ela fica curada. E isso é uma revelação para nós, pessoal. Isso é uma revelação para o povo que vem aqui no templo segunda-feira. Inclusive nós vamos lançar o desafio. Tem gente aqui que você já fez as mais fortes campanhas e a sua vida não andou. Se você sair daqui nessa noite e estiver disposto a perdoar, você destrava a sua vida hoje. Porque a mágoa, pessoal, é um veneno. É um mal que você coloca dentro de você, que não vai fazer mal para a pessoa que te feriu, só para você. A mágoa não faz mal para quem magoou, ela faz mal para quem tem. A mágoa causa câncer, a mágoa traz doenças, a mágoa faz a pessoa ter problema de pele, a mágoa faz a porta fechar de um jeito que não abre. Olha o que Jesus respondeu para Pedro quando ele perguntou se era para perdoar só 7 vezes. Por favor. Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas quantas, pessoal? 70 vezes 7, eu nem quis calcular, mas era Jesus querendo dizer para Pedro: Pedro, é sempre, porque todo dia vão nos magoar, todo dia vão nos ferir, todo dia vão nos decepcionar. Em todo lugar que você chegar, vão ter pessoas
que vão ser ingratas, que vão fazer contigo o que não é para fazer. Então todo dia nós temos que fazer essa limpeza interior, porque se nós nos magoarmos, a gente trava a nossa vida. Primeiro, eu tenho que ter cuidado, porque se eu tiver mágoa eu não sou salvo. Então, pensando na minha salvação, eu não aceito guardar mágoa. Pensando em não ter a minha vida travada, eu não guardo mágoas. Eu não perdoo, pessoal, porque eu sou um bonzinho, não, e nem você. Nós temos que perdoar por sermos inteligentes, porque Jesus numa certa ocasião disse que se eu não liberar o perdão, quando eu precisar de perdão, o que vai acontecer comigo? Eu não vou ser perdoado. Então esse assunto que nós estamos falando aqui é aquele remédio ruim. Fala um remédio ruim aí, gente. Fala uma injeção ruim aí, fala aí. Bezetacil, quem já tomou? Eita, meu Deus. Você toma, parece que a perna vai cair, não é? Mas eu tomei uma vez só, e graças a Deus, só uma. Mas resolve ou não resolve? Você não quer tomar, é uma coisa que você foge. Não, Bezetacil não, aquele remédio é muito ruim. Mas você toma, resolve. Esse remédio é o perdão. A carne não quer perdoar. Você nunca vai sentir vontade de perdoar. Como disse já o próprio Bispo Macedo, que já teve mágoa, inclusive, de um pastor uma vez que acusou ele de algo que não era verdade. E ele disse que ficou com muito ódio, ele queria que o sujeito morresse. Ele falou: eu quero que o sujeito morra e a notícia corra e eu seja o primeiro a saber. Ou seja, vontade de perdoar nós não temos. Mas quem é inteligente libera o perdão, porque quer ser salvo e quer ver a vida destravada. Amém, pessoal? Faz isso, é para o seu bem. Pode até você não estar gostando desse discurso, mas é para o seu bem. É para o seu bem, libera o perdão. Eu atendi um senhor aqui em São Paulo uma vez, empresário. Esse homem tinha tudo para arrebentar, porque ele era bom no que fazia. Sujeito carismático, sujeito, sabe, tinha dom de vendas. Mas uma vez ele chegou para mim e falou assim: pastor Menezes, eu só venho na igreja segunda e sexta. Eu falei: por que o senhor não vem domingo, quarta? Ele disse: porque eu sei que domingo e quarta vocês vão pregar sobre perdão, e eu odeio a minha mãe. Olha só, ele falou: eu odeio tanto a minha mãe, se ela aparecer aqui na minha frente, eu mato ela na frente do senhor. Eu falei: que isso? De tanta raiva e mágoa que ele tinha da mãe. Mas se tem alguém aqui que pensa assim, se deu mal, porque a gente está falando de segunda-feira. Mas você vê, ele, um homem cheio de talentos, tinha indústrias, mas como é que você acha que estava a vida dele? Diga lá, travada. Vira e mexe, chegava lá na igreja chorando. As coisas não fluíam por causa dessa mágoa. Tomara ele tenha perdoado. Tem uma situação que aconteceu há tempos atrás na igreja, que a gente vai falar daqui a um tempo, que se resolveu assim, com perdão, com a igreja, com a gente. Algo que não se resolvia, todas as alternativas e armas nós usamos e não resolveu. E o bispo disse assim: perdoa, vai lá e libera o perdão. Liberou o perdão, o problema caiu por terra. Amém, pessoal? Então, isso é libertador. É um poder que você pode usar hoje. E como eu disse, faça a experiência. Tem gente que vai sair daqui e vai perdoar. Coisas que nunca foram resolvidas vão se resolver a partir de hoje. Amém? Se você quer colocar em prática e agir dessa forma que nós falamos, colocando em prática esses poderes, a reação, você vai reagir na fé a partir de hoje. Você não vai ficar reagindo na dúvida, não vai ficar reagindo com murmuração. Se você sair daqui hoje e entender que o seu propósito, ele tem um poder, e se você sair daqui para se limpar de todas as suas mágoas, eu tenho certeza que vocês vão sair daqui para fazer a diferença. Se você crê nisso, dê um salto do seu lugar, fique de pé e diga: eu vou fazer a diferença. Diga: eu vou fazer a diferença. Qual é o segredo? Agir. Vamos agir. Vamos ficar falando não. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Falar não resolve. Nós temos que
agir. São as suas atitudes que vão fazer toda a diferença. Amém. Eu queria, inclusive, orar agora por 2 grupos de pessoas que estão aqui. Primeiro grupo, você que está aqui nessa noite e você tem visto tudo piorar. Você sabe que você está no caminho certo. Você sabe que você está buscando a Deus. Você sabe que o seu Deus não falha. Mas você percebe as coisas andando para trás. Vamos orar aqui diante do altar. Saia do seu lugar e vem aqui na frente. E você vai falar para Deus: Deus, eu vou reagir na fé. Eu não vou reagir na dúvida, não. Eu vou ter reações de fé. Pode vir. Está piorando. Vamos confiar em Deus, que Deus vai te honrar. E eu queria chamar também, só na senhora, né? Não, tem mais gente que a gente falou aqui também. E eu queria chamar também você que tem mágoa de alguém. Pode vir, por favor. Há quem diga assim: não, pastor Menezes, eu não tenho mágoa não, só não quero ver ela pintada de ouro. É uma mágoazinha com outro nome, vem também. Não vamos nos enganar não. Não, não tenho mágoa não, eu só estou decepcionado com fulano. E quando eu penso, eu tenho raiva, eu tenho tristeza. É mágoa, vem também. Não foge não, vem também. E essa oração de hoje tem que ser uma oração de limpeza pesada. Cadê as donas de casa aqui? Cadê as donas de casa? Quem gosta de fazer faxina aqui? Qual é o dia que as senhoras fazem faxina? Sexta-feira é o melhor dia, né? É sexta? Então, tem os dias que você passa só aquele espanadorzinho, já viu? Aquilo ali é limpeza pesada? Aquilo é só para disfarçar. Mas na sexta, como a maioria das senhoras fazem, é o dia de levantar os móveis. É ou não é? Empurrar os móveis do lugar. Tirar o tapete, tirar aquelas sujeirinhas que na hora da pressa jogou ele para baixo. Então é o que a gente vai fazer agora. Tem coisas que só você sabe que estão aí dentro. Sentimentos, ressentimentos. Põe para fora que você vai se libertar. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens. Don't let sin dominate my life. Let not sin have 2 minutes of Jesus today, daily, daily, daily. We don't trust our own hearts. How can you? Your biggest enemy is you. The devil leaves the fresh days. The flesh goes to bed with you, is breakfast with you, lunch with you. Crucified, crucified. How starving to death. I've been talking wholesome words. Don't let him hear you mortgage, because we just read it in Colossians, mortify therefore your members which are up on the earth. But how well? First of all, what does it mean to modify? It means to subdue. Don't serve them, starve them, make no provision for them. Romans 13 verse 14. Turn on the screen please. Romans 13. I'm glad it's up there, so I can't even read it. I love it. Put you on the Lord. Here's the secret. He's giving it to us. Put on the Lord Jesus and then you can. You can obey the second one and don't make any provision for the flesh. If you put on Christ, how do you do that? You put on Christ, you yield to Him. Lord, yes.